Bom, as expectativas que envolvem a filosofia, seja como, digamos, uma disciplina cultural que retém o essencial no Ocidente, daquilo que pode dar sentido às coisas, ao mundo, à vida, não é? Também acaba repercutindo no ensino de filosofia. E é por isso que o ensino de filosofia acaba sendo alvo de uma demanda muito ampla, mas nem sempre tanto específica. Parece que a filosofia é requerida porque ela tentaria, enfim, através da escola, ela tentaria suprir uma série de coisas que faltam. Não tanto deficiências, mas aquilo que falta essencialmente. Quer dizer, aquilo que as mutações culturais, aquilo que as mudanças tecnológicas, aquilo que atinge o comportamento, a vida das pessoas como um todo, parece que produz um resíduo. E esse resíduo é insanável pelos recursos próprios das tecnologias, dos saberes em geral e principalmente pela ciência. Cada vez mais percebe-se que há um sentimento de que o que falta mesmo é o sentido. O que falta mesmo é uma significação que poderia sustentar a experiência das pessoas e principalmente suprir aquele buraco que vem da perda do ideal de transcendência. Essas expectativas que envolvem a filosofia vêm de longe, a gente sabe disso, né? Sempre a filosofia, como eu já disse, reteve esse ideal não só de transcendência, como de totalidade, de unidade. E é exatamente do que se sente falta hoje, da totalidade e da unidade, talvez perdidos para sempre. O recurso da filosofia, mais uma vez, aparece como aquilo que poderia, frente à dispersão contemporânea, frente à multiplicidade, ou seja, a perda de unidade, né, novamente acenar para a possibilidade de reencontrar uma explicação totalizante para as coisas e, principalmente, como já foi dito, para o sentido que as coisas têm. Então, não espanta que quando se pensa a filosofia como uma prática escolar, quando se pensa a filosofia como disciplina educativa, quer dizer, o que nela é visado é exatamente que ela poderia, acima de tudo, fornecer aquilo que é essencial para a educação, né? Que é a educação como formação, não só do espírito, mas da personalidade como um todo, como formação das possibilidades de estabelecimento da crítica dos valores, como possibilidade de fornecer direções para as opções em geral, né? E principalmente hoje, uma coisa que é muito acentuada, como possibilidade de fazer dos adolescentes e dos jovens, desde cedo, personagens com um sentido do social, né? Quando tudo isto é pensado através da educação, se vê que a filosofia seria aquele ponto que poderia exatamente fazer convergir não só os ideais, mas todos os objetivos formadores da educação. Uma das coisas que me parece que precisam ser evitadas quando discutimos o problema do ensino da filosofia no Brasil hoje é uma certa visão redentorista que a filosofia parece ter em alguns argumentos, em alguns discursos que se constroem em torno da sua defesa, da sua justificação na escola média brasileira.
Um desses argumentos, eu diria, é aquele que afirma que o espaço da filosofia na escola média brasileira, ou a necessidade da presença da filosofia como uma disciplina no currículo, é o de garantir a formação do pensamento crítico, do espírito crítico, da consciência crítica do estudante. Então, esse argumento é um argumento forte na medida em que se afirma que a filosofia foi retirada dos currículos na reforma do ensino que nós tivemos em 71, com a Lei 5.692 de 71, feita, portanto, durante o governo militar, e sabemos nós de todo o caráter tecnicista dessa lei, então se afirma que a filosofia foi retirada dos currículos justamente porque a filosofia desenvolveria essa capacidade crítica dos jovens e tudo que o regime militar não desejava era cidadãos com uma capacidade de pensamento crítico. Então fica muito interessante usar como argumento, desde o processo de redemocratização do país em meados dos anos 80, que a filosofia teria essa tarefa de retomar isso que ela faria antes, que é o desenvolvimento do pensamento, do espírito crítico do estudante. Só que esse argumento tem problemas sérios também. Nós sabemos que nem toda filosofia é crítica por si mesma. Ou, por outro lado, se a filosofia pode ter uma perspectiva crítica em relação à sociedade, a filosofia também pode ter uma perspectiva de afirmação de uma determinada sociedade. E nós sabemos que antes de 71, quando a filosofia era ensinada nas escolas brasileiras, nós tínhamos de tudo um pouco no ensino de filosofia. Nós tínhamos, certamente, professores de filosofia formados na tradição do pensamento da esquerda e que se aproveitavam do espaço da aula de filosofia para fazer crítica social. Mas nós também tínhamos professores de filosofia formados na tradição do pensamento de direita, se é que ainda faz sentido falar em pensamento de esquerda e pensamento de direita, mas nós tínhamos também professores dessa outra perspectiva que se valiam das suas aulas de filosofia para elaborar justamente o discurso da justificação social, da manutenção social. Então, me parece que querermos hoje justificar o reingresso da filosofia ou a permanência da filosofia nos currículos da escola média pela sua capacidade crítica é, no mínimo, um argumento falacioso. E, além de ser um argumento falacioso, me parece também um argumento perigoso. Em que sentido eu diria perigoso? No sentido de que, se nós dizemos que a filosofia deve estar presente nos currículos para desenvolver a perspectiva da consciência crítica dos estudantes, nós incorremos em dois riscos. Primeiro risco, o risco de que a filosofia não desenvolva a capacidade crítica dos estudantes, né? E esse é um risco real e concreto. Logo, se a filosofia não conseguir cumprir essa tarefa que se coloca de antemão para ela de desenvolvimento do espírito crítico, nós temos aí um passo para uma nova retirada da filosofia dos currículos, né? Segundo risco, que a filosofia efetivamente desenvolva esse espírito crítico dos estudantes. No entanto, nós teríamos uma situação, no mínimo, complicada de garantir que a aula de filosofia ou a disciplina de filosofia tivesse essa responsabilidade e, com isso, nós desresponsabilizaríamos as demais disciplinas de promoverem também o desenvolvimento do espírito crítico do estudante. Se nós colocamos o pensamento crítico, a capacidade de crítica, como um valor fundamental do processo educativo, como algo que deve ser trabalhado no processo educativo, me parece perigoso localizá-lo numa única disciplina. Se o desenvolvimento do espírito crítico é efetivamente um objetivo importante do processo educativo, isso deve ser feito nas diversas disciplinas. Isso deve ser feito na aula de matemática, isso deve ser feito na aula de português, isso deve ser feito na aula de filosofia. Dizer que apenas a filosofia, por suas características intrínsecas, faria isso é perigoso e danoso para a filosofia enquanto tal e também para o conjunto do processo de ensino como um todo. Eu diria que, menos do que se preocupar em fazer com que o aluno seja crítico, a gente deva se preocupar em ensinar o aluno a
fazer problemas, elaborar problemas, desenvolver argumentação e poder trabalhar com conceitos, aprender conceitos, comparar conceitos e poder chegar a criar uma elaboração conceitual ou mesmo criar um conceito original. Se nós estivermos preocupados com esse ensino nesses termos, necessariamente ele será crítico, necessariamente ele vai fazer com que o aluno pense por si só, tendo como respaldo todo o pensamento filosófico, a história da filosofia, os textos filosóficos, a maneira filosófica de se ver a realidade, de se, portanto, criticar a realidade. Então, se a gente cuidar do teor filosófico, tanto formal quanto de conteúdo, em todo o processo do ensino de filosofia, ele vai ser crítico. A gente não precisa, ao contrário, especificamente se preocupar com essa criticidade no começo. Claro que essas expectativas de tão variadas são frequentemente exageradas, até messiânicas, eu diria, porque acabam, devido exatamente a esse caráter que a filosofia sempre teve no Ocidente, já acentuado como esse trânsito entre a unidade e a multiplicidade, entre a dispersão e a totalização, né? Devido a todas essas expectativas, se esperaria muito que no processo escolar a educação pudesse exatamente concentrar tudo aquilo que diz respeito à tradicional ideia de formação, né? Mas a gente sabe que exatamente porque o processo escolar também tem que dar conta da multiplicidade, não só dos saberes como das experiências, não é possível fazer de uma disciplina exatamente um centro tão vigoroso e tão definitivo. É daí que, frequentemente, quando a disciplina filosofia, depois de muitos percalços, volta a estar presente no currículo do ensino médio, né? Muitas vezes se espera que a simples presença dela poderia produzir um efeito mágico de reconstruir aquilo que perdeu exatamente a unidade e perdeu exatamente a direção. E frequentemente a gente observa que, seja por efeito deste excesso de expectativa, seja por efeito de que ela não pode praticamente realmente cumprir essas expectativas, né? Aliando-se a isso, há uma dificuldade na própria prática do ensino de filosofia, muitas vezes esses ideais ou essas expectativas são frustradas. Frequentemente, essa necessidade que se tem de filosofia vem recoberta exatamente por muita idealização. Aí a maior das idealizações é que ela traria, aí o simples ensino de filosofia traria imediatamente a presença dos estudantes, né? Aquela afiguração de um pensamento que vem de muitos séculos, mas que estaria sempre se efetivando. Ora, o que é que estaria se efetivando? Aquele pensamento que dá o sentido unitário das coisas, supondo-se que esse sentido exista. E este é um problema já, porque, de modo geral, no pensamento pedagógico, educativo em geral, parece que sempre se quer chegar a alguma coisa que tenha uma unidade, que seja totalizável, assim por diante, não é? E geralmente é isso que é figurado como sendo necessidade no ensino, porque se diz continuamente, né? As diversas disciplinas cuidam cada uma de uma parte
da realidade, ou de uma parte na produção do significado, uma parte no treinamento de habilidades ou de competências, como se diz, não é? E nenhuma delas nenhuma das disciplinas poderia cuidar da totalização, seja do saber, seja da experiência. E exatamente é esta idealização que envolve a filosofia, que a simples existência da disciplina poderia produzir a oportunidade de responder a essa necessidade de unificação e de totalização do saber e da experiência. Ora, isso pode ser um grande mito. Não porque a filosofia não possa, aqui ou ali, gerar possibilidades deste exercício, né, de produção da unidade no pensamento. Não é nada disso. É que dificilmente isso pode ser cumprido ao nível da escola de nível médio, tanto pelas dificuldades próprias deste trabalho no Brasil, que ainda está, digamos, se debatendo com problemas que vêm desde a organização geral do ensino até a própria organização do trabalho na sala de aula, né? Como pelo fato de que o ensino de filosofia e a aprendizagem de filosofia é uma coisa muito lenta, e a que não se chega num lance muito rápido, nem num lance de 1 ano de curso. E finalmente porque o trabalho com filosofia, ou seja, a introdução dos alunos num tipo de pensamento que é o da filosofia, é alguma coisa que não traz uma garantia imediata. Muitas vezes o resultado de um trabalho como esse vem muito depois e não imediatamente, o que traz grandes dificuldades de como pensar esse trabalho de modo que ele produza os efeitos desejados. Eu penso que a filosofia tem uma ligação muito forte com o pensar, a princípio. A filosofia é uma forma de exercitar o pensar. E uma das formas mais interessantes é ver esse pensar justamente na sua dimensão da experiência. A experiência traz ao pensar uma certa abertura, uma certa imprevisibilidade, uma certa impossibilidade de antecipar o que vai ser pensado. Então, a filosofia, por um lado, ela é tudo aquilo que os filósofos fazem, todos aqueles sistemas, todas aquelas teorias, todos aqueles produtos do pensamento, mas é também o pensamento vivo, o pensamento em ato, o pensamento que não se conforma com aquilo que já foi pensado, que não se deixa atravessar pelo que outros querem pensar, que restitua ou recoloca sempre as possibilidades para pensar de novo o que se pensa, e que, sobretudo, tem, eu penso, 2 armas ou 2 estratégias principais. Uma que é um certo tipo de pergunta, de se questionar ou de se colocar uma abertura para que o pensar não se feche, para que o pensar não se acomode, não se situe tranquilamente em pontos fixos. E, por outro lado, a criação ou a força que expande esse pensar para ocupar outros lugares no próprio pensamento. Então, o que eu penso que a filosofia tem de interessante, ou de mais interessante, entre outras coisas, no ensino médio com jovens, é essa possibilidade, essa força que ela dá para que os jovens explorem seu pensar, justamente, por um lado, naquilo que não tem pensado, que pensam que não merece a pena ser pensado, que pensam que já foi pensado ou sequer vale a pena pensar, e, por outro lado, também para expandir o que eles pensam para outras alternativas, para outros modos, para outras opções. E eu penso que isso se dá, sobretudo, no caso da filosofia, ao nível do conceito, ao nível conceitual. Quando eles conseguem, digamos, afirmar uma certa dimensão do pensamento que desestabiliza as ideias, os valores que se tem, quando torna impossível pensar da mesma maneira, quando torna urgente e necessário pensar de outra forma.
Quando nós nos dispomos a ensinar filosofia, me parece que nós devemos ter muito claro, para nós professores, do que nós tratamos quando falamos em filosofia. É algo que parece ser razoavelmente simples na maioria das disciplinas, no caso da filosofia não é tão simples assim. Nós sabemos que a filosofia tem aí pelo menos 2.500 anos de história e, ao longo dessa história, a própria filosofia sempre se deparou com a questão: mas o que é mesmo filosofia? Cada filósofo parece recolocar para si essa pergunta: o que é isso que eu faço e chamo de filosofia? E me parece que então nós, professores de filosofia, nesse início de século XXI no Brasil, precisamos nos colocar essa questão como uma das questões primeiras. Nós não podemos ensinar filosofia de forma ingênua, nós precisamos ter clareza sobre o que pensamos por filosofia, para que a gente possa também organizar o nosso curso de filosofia, organizar o nosso material didático, organizar o nosso programa de ensino. Então, essa pergunta, que é a pergunta filosófica por excelência, o que é mesmo a filosofia, me parece ser uma das perguntas centrais, uma das questões centrais. E tentando enfrentar essa pergunta, que não é uma pergunta simples, ela só é simples na sua formulação, mas ela é muito cheia de sentidos e ela dá margem a uma série de questões e a uma série de desdobramentos. Começando a enfrentá-la, eu diria que nós podemos caracterizar a filosofia a partir de 3 pontos fundamentais, que eu diria que são o caráter dialógico que a filosofia apresenta, e parece que ao longo da história da filosofia nós vemos esse caráter dialógico da filosofia se manifestar de diferentes maneiras e de diferentes perspectivas e por diferentes contextos. Por outro lado, nós podemos dizer que a filosofia possui uma característica de crítica radical. Se por um lado não podemos dizer que é exclusivo da filosofia o desenvolvimento do pensamento crítico do estudante, por outro lado, me parece que sim, a crítica radical é uma das características da filosofia. E nós vemos isso colocado ao longo da história da filosofia no pensamento dos mais diversos filósofos. Isso me parece ser razoavelmente consensual entre os diferentes filósofos, né? O fato dela possuir esse caráter de crítica radical. E um terceiro ponto que eu consideraria importante, e para mim o mais importante, é o fato de que a filosofia é um tipo de pensamento que se desenvolve por conceitos. Então, sistematizando ou sintetizando, eu diria que são essas as 3 características centrais da filosofia. Ela possui um caráter dialógico, ela tem uma característica de crítica radical dos problemas, das coisas e das situações que ela enfrenta, e, por fim, o fato de, para enfrentar essas situações, a filosofia desenvolver um pensamento que eu chamaria de pensamento conceitual. Bem, o que me parece caracterizar a filosofia como uma área de saber, ou que me parece garantir uma certa identidade da filosofia, é justamente esse caráter de pensamento conceitual. Porque o seu caráter dialógico, a filosofia compartilha com outras áreas de saber. Há outras áreas de saber, poderíamos até dizer que todas as áreas de saber, de forma geral, são abertas ao diálogo e se produzem através do diálogo e se colocam em diálogo, em confronto. A sua característica, a sua capacidade de crítica radical, a filosofia também compartilha com outras áreas de saber. Claro, a crítica filosófica é distinta de outras críticas que nós podemos encontrar em outras áreas de saber, mas não podemos dizer que é específico da filosofia ou que é próprio apenas à filosofia desenvolver essa crítica radical dos problemas que ela enfrenta. Portanto, se a filosofia compartilha com outras áreas de saber a crítica e o diálogo, me parece que aquilo que a filosofia não compartilha é exatamente a experiência do conceito. E isso, por si só, de alguma maneira, justificaria a presença da filosofia nos currículos da educação média. Por quê? Porque se o estudante não tiver contato nas aulas de filosofia com a experiência do pensamento por conceitos, ele não o terá em outras disciplinas.
quando discutimos ensino de filosofia no Brasil hoje, é importante fugir de dois posicionamentos muito comuns. Um posicionamento eu chamaria de conteudista, que é aquele que frisaria que o ensino da filosofia é o ensino de conteúdos filosóficos. Nessa posição que eu estou chamando aqui de conteudista, é muito simples que nós caiamos na defesa de um ensino da filosofia que seja um ensino da história da filosofia. Então, nós tomamos os conteúdos filosóficos, distribuímos esses conteúdos filosóficos ao longo da história e damos um curso de filosofia que é um curso de história da filosofia, né? Porque, no final das contas, o que nós estamos fazendo é transmitir conteúdo filosófico, transmitir conhecimento filosófico. Essa postura me parece equivocada porque ela priva o estudante, o jovem brasileiro que passa por esse tipo de ensino, de fazer ele próprio o movimento da experiência filosófica, né? Nós vamos ter um ensino de filosofia, que eu estou chamando aqui de conteudista, poderia chamar também de enciclopédico, em que nós vamos desfilar uma série de autores, uma série de temas, uma série de conceitos, mas nós não vamos possibilitar a ele que faça o movimento dele próprio pensar o conceito. Nós vamos apenas dizer para ele dos conceitos tal como foram pensados na história. E isso não me parece bom. Qual é a medida em que a gente deve ensinar a história da filosofia, dentro dessa perspectiva que está sendo colocada aqui? A história da filosofia não é dispensável. Nós não podemos dizer que a gente vai dar um curso de temas filosóficos independente da história da filosofia, absolutamente. A história da filosofia deve ser tocada sempre que for necessário a gente contextualizar ou estudar o entorno de um determinado filósofo. Então, se a gente parte do princípio de que deve trabalhar o texto filosófico, o texto do próprio filósofo, seja ele qual for, da tradição, para que o aluno possa descobrir como que se elabora ou como que se constitui, como se estrutura um texto filosófico, para que ele possa trabalhar com o texto filosófico, esse texto é interessante que seja contextualizado, que o aluno tenha a possibilidade de conhecer o entorno social, político e moral, enfim, histórico daquele filósofo. Então, é muito diferente a discussão que um filósofo no século XVII faz da questão do conhecimento do que um que está no século XIII ou um pré-socrático, por exemplo. Então, qual é o momento dentro da história da humanidade e dentro da história da filosofia que está sendo colocada aquela discussão? Como aquele filósofo está resolvendo ou tentando resolver ou equacionar aquele problema no seu momento histórico, tanto social quanto dentro da história da filosofia, né? Se ele já leva em consideração o pensamento de um outro, se ele está respondendo aquilo, se ele está procurando novas saídas para uma solução anterior. Nesse sentido, é importantíssimo, é imprescindível que se estude história da filosofia, sim. Eu penso que a filosofia é, por um lado, a experiência que os filósofos fazem e o que surge dessa experiência. É como se fosse a matéria, como se alguém procurasse explorar a dimensão matemática de seu pensamento sem olhar as experiências de outros matemáticos. Ou como alguém quisesse explorar a dimensão histórica de seu pensamento sem se preocupar com o que os historiadores produzem. Na filosofia eu penso que é a mesma coisa. O que dá a história da filosofia é uma intensidade particular à experiência quando se faz em diálogo com ela. Você pode fazer, a princípio, pode querer explorar uma questão ou um tema, ou fazer-se uma pergunta como se fosse o primeiro que a faz. Pode, mas é claro que se você faz isso em companhia de outros que habitam o mesmo espaço de pensamento, sua pergunta, seu pensamento vai ganhar uma potência e uma força singular. O ponto me parece ser, de alguma forma, algo que se coloca no meio dessas duas perspectivas, sem ceder nem a uma nem a outra, mas conseguindo transitar nessa linha tênue, né, que estaria entre essas duas perspectivas. Fazer a experiência filosófica por si mesmo, ou fazer aquilo que os franceses gostam de chamar pensar por si mesmo,
mas pensar por si mesmo no contexto de uma história de pensamento. Pensar por si mesmo não como quem reinventa a roda ou como quem cria um conceito como se estivesse criando do nada, mas pensar por si mesmo a partir de um determinado contexto. A presença da história da filosofia por si mesma não quer dizer nada. Ela pode ser usada até como um obstáculo, um empecilho, né? Como se faz muito na academia. Como você vai estudar Aristóteles se não leu Platão? Como vai ler a Fenomenologia do Espírito se não leu a Crítica da Razão Pura? Não é isso, eu penso. A filosofia não é interessante quando ela se coloca a si mesma como legisladora, como alguém que vai dizer o que se pode ou não se pode fazer. A questão que eu penso é colocar a história da filosofia ao serviço da potência da experiência do pensamento que você tem. Colocar os filósofos e tudo o que eles têm pensado para que seu próprio pensamento ganhe força, e não ao contrário, para diminuí-lo. A outra posição que me parece que deveria ser evitada e que parece ser a decorrência imediata quando nós falamos que devemos permitir ao jovem estudante brasileiro a experiência filosófica, que ele próprio faça a experiência filosófica, é muito fácil cairmos no discurso hoje bastante comum das habilidades e competências, de, portanto, discutir quais são as habilidades e as competências necessárias a serem desenvolvidas na aula de filosofia. Mas se nós jogarmos para o âmbito das habilidades e competências e dissermos que o ensino da filosofia deve garantir certas habilidades de pensamento conceitual, nós perdemos, por outro lado, esse vínculo com aquilo que tem sido produzido ao longo de mais de 2.500 anos de história. Então, me parece que as duas posições precisam ser evitadas. Tanto uma perspectiva enciclopédica, conteudista, em que se caia na história da filosofia, quanto uma perspectiva ativista, baseada, então, nas habilidades que se vai desenvolver com as aulas de filosofia, em que se perca o pé de todo esse pensamento produzido ao longo da história e de toda essa riqueza conceitual produzida ao longo da história. Bom, nós temos então várias maneiras de conceber filosofia e me parece que, dependendo da concepção que nós temos de filosofia, nós pensamos a aula de filosofia de uma determinada maneira, nós produzimos a aula de filosofia de uma determinada maneira. Por exemplo, há uma perspectiva de se compreender a filosofia como uma espécie de discussão de problemas, ou uma comunicação de problemas. Então, é muito comum que nós vejamos aulas de filosofia ou que nós encontremos professores de filosofia que defendam a seguinte estratégia didática: tomar um assunto polêmico, de preferência um assunto que esteja saindo nos jornais, ou que apareça na televisão, né, sobretudo aqueles assuntos aos quais os estudantes tenham acesso. Então, leve, por exemplo, um pequeno texto de jornal que diga respeito a um tema que está sendo discutido contemporaneamente, que certamente os alunos terão visto pela televisão, ouvido no rádio ou mesmo visto no jornal. E a partir desse assunto, a partir dessa notícia de jornal, colocar a classe para discutir em torno disso, para levantar questões, para levantar problemas em torno disso. Esse é um modelo que, de alguma maneira, parece ser razoavelmente comum nas aulas de filosofia brasileiras. A meu ver, parece um modelo desastroso. Desastroso porque não nos leva a nada. Nós podemos levar uma determinada questão, uma determinada notícia, discutir essa notícia, e o que nós faremos dessa aula de filosofia é nada mais, nada menos do que uma arena de opiniões. Nós teremos uma situação em que os estudantes serão motivados a colocar a sua opinião sobre aquele problema. Uns questionarão as opiniões dos outros, mas, como nós sabemos, numa discussão de opinião, muito dificilmente alguém está disposto a abrir mão das suas opiniões, seja quais forem os argumentos utilizados. Então, é bastante provável que numa aula de filosofia, em torno de um debate de opiniões como esse, a gente parta de um determinado ponto e não chegue a lugar algum.
não chegue a nenhuma conclusão. Uma forma de se evitar esse canto de sereia, de se levar assuntos para serem discutidos na sala de aula, me parece ser enfrentar a problematização a sério. E aí, se nós temos como perspectiva a filosofia como essa experiência do pensamento com conceitos, a nossa perspectiva de aula de filosofia muda bastante, muda significativamente. Porque se a filosofia é concebida como essa experiência do pensamento com conceito, nós precisamos desenvolver na aula de filosofia essa experiência do pensamento com o conceito. E se nós vamos problematizar, se nós vamos discutir determinados problemas, nós não vamos discutir os problemas por discutir os problemas, ou nós não vamos simplesmente motivar ou possibilitar um debate de opiniões. Nós vamos discutir os problemas, organizar esses problemas de tal maneira que nós possamos, a partir deles, chegar no conceito. Assim, antes de ter filosofia, eu concordava mais com a ideia daquela conversa de boteco, sabe? Mas aí depois você percebe, quando você tem filosofia, que não, que tem conceito, que você tem de estudar alguns filósofos, você tem de saber quais foram as épocas, por que pensavam daquela determinada maneira. E aí eu acho que com a aula de filosofia eu aprendi muito mais a refletir sobre o mundo do que antes numa conversa de boteco. Porque agora, de uma forma, dá para aplicar melhor isso, no concreto mesmo. Não fica tão abstrato quanto todo mundo sempre viu.